Olá, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui como Terceira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso para cultuarmos ao nosso Deus. Através dessa live, nós queremos convidar você a ter um tempo de adoração a Deus em sua casa e nós queremos ajudá-lo naquilo que diz respeito a conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, mas acima de tudo adorar a Deus. E esse é um tempo que nós separamos para adorar a Deus. Eu quero convidar você nesse instante a orarmos. Geralmente nós iniciamos o nosso culto com uma chamada adoração, mas hoje eu quero convidar você a termos um momento inicial de confissão ao nosso Deus. Parte muito importante do culto ao Senhor, onde precisamos entender que as nossas vidas precisam estar diante de Deus puras, limpas, e entendemos também que só através do seu perdão, da sua misericórdia, da sua graça, é que nos tornamos mais alvos do que a neve. Então, eu quero convidar você a perceber o que diz a palavra de Deus no Salmo 109, verso 22. O salmista Davi diz assim: porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Davi estava aflito e necessitado. Talvez nessa noite você encontre-se numa condição como essa, passando por momentos difíceis de aflição que toma conta, muitas vezes, do nosso coração, da nossa vida. E eu quero convidá-lo a, nesse instante, orar ao Senhor e entender que toda essa aflição pode nos trazer sofrimento. Mas, se confessarmos ao Senhor, sabemos e temos convicção de que Ele perdoa e Ele estende ao nosso coração paz. Se você crê nisso, ou se você precisa disso, eu quero convidar você a iniciarmos orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eterno Pai, gracioso Deus, nós estamos nesse momento aqui, Deus, como homens e mulheres, crianças que estão reunidas em seus lares agora. Sabemos que o Senhor sonda cada coração de forma individual. E por isso, Deus, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece os nossos passos. O Senhor conhece o nosso andar. O Senhor conhece o nosso pensamento. Deus, e é esse pensamento que nós queremos te pedir, que pela orientação do Teu Espírito Santo e por a intercessão de Cristo Jesus, seja cativa ao Senhor, nossa mente e coração. Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes nós nos encontramos assim aflitos, em meio ao sofrimento. E muitas vezes nosso coração nos leva para distante do Senhor. Nós fazemos coisas que não te agradam. Nós deixamos de fazer coisas que te agradam. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Recebe o culto que a ti prestaremos aqui agora. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu povo, de fato, coloque as suas vidas diante do Senhor. E certo de que recebemos perdão do Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos entoar um cântico ao nosso Deus, em adoração a Ele. Faça isso de todo o seu coração. Se você puder, cante junto conosco, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.
Estamos aqui mais uma vez juntos para bendizer e adorar o nome do Senhor. Gostaria de convidar você, se você puder na sua casa, a ficar em pé. Fique em pé na sua casa, onde você está. Estamos acostumados a ficar sentados, mas hoje eu gostaria que você ficasse de pé. Se der e puder, lógico, fique em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome dele com canções que refletem a glória do mesmo. Vamos adorar o nome do Senhor. Te amo, Jesus. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render com o coração cheio de amor. Declaro que tu tens feito a sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser. Senhor, exalte o nome do Deus vivo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do teu pecado, do meu pecado me lavou.
seja o nome do nosso Deus. Como é bom, irmãos, ter certeza de que Deus nos perdoa e nós louvamos a Ele com o coração tranquilo. E nesse momento eu quero te convidar a essa declaração de louvor ao nosso Deus. Olha o que diz o Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa do céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, olha o que ele faz, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero convidar você agora a adorar a Deus em oração, engrandecendo o seu nome. A cada instante, o meu coração e o seu coração possa se alegrar em louvar ao Senhor, como diz esse salmo. Como é essa poesia maravilhosa. Então, convido você mais uma vez a orar a Deus, dessa vez com gratidão, com alegria, com louvor, em nome de Jesus. Amado Senhor, nós nos achegamos ao Senhor sabendo que o Senhor nos perdoou, sabendo que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Sabemos que a tua boa mão transforma a nossa vida, restaura a nossa vida, tira a nossa vida do sofrimento e nos dá paz e alegria no Espírito Santo. Ó Deus, nós te louvamos como teus servos e nessa noite queremos exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, quero convidar você ainda a entoar mais 2 canções em louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que nos livra da aflição, da morte e do medo. Louvemos ao Senhor. Deus ao qual nos dá forças, e elas são renovadas quando nós esperamos no Senhor. Vamos cantar isso. Tu és eternamente Deus. As forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre reinas, tu és nossa esperança. As forças se renovarão quando em ti eu esperar. As minhas forças se renovarão quando em ti eu esperar. Ó Deus, pra sempre
és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza. Dos fracos és o defensor, és o consolador, contigo vou como águia. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E nós voaremos como águia para sempre, porque o reino do nosso Deus é eterno. O reino de Deus, ele é para sempre. E nós iremos declarar isso em canção agora, que o teu reino é sempre eterno, ó Senhor. Então cante conosco essa canção, louve ao nosso Deus, declarando aquilo que Ele já plantou no seu coração e na sua mente. Louve ao nome do Senhor, exalte o nome dEle. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. os reinos Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino
adora. Louvado seja Deus. Irmãos, nós chegamos agora, depois desses louvores maravilhosos que entoamos ao Senhor, ao momento de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, e temos a certeza que quando nós nos direcionamos à palavra de Deus, ela fala aos nossos corações poderosamente. E isso é preciso que nós nos quedemos a essa palavra, nos humilhemos perante o nosso Senhor. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre um tema que nós já introduzimos em toda a liturgia do culto, que é algo que as pessoas estão enfrentando nesses últimos dias, ou, por que não dizer, nos últimos meses, enfrentando o sofrimento. E muitas vezes nós não sabemos lidar com o sofrimento. Sabemos que o sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Isso nós temos certeza, porque quando Deus criou o homem, criou o mundo, o universo, Ele criou em paz, harmonia, mas a desobediência, o pecado, trouxe sofrimento. Hoje, a natureza geme por causa do pecado. Os filhos de Deus gemem por causa do pecado, sofrem, e a ideia de gemer é sofrer. E o próprio Espírito, ele geme intercedendo por nós. O sofrimento atinge todas as pessoas. O sofrimento, ele é variado. Há sofrimento físico, a dor amortecida, a dor aguda, a dor causa sofrimento. Mas há muitas formas de sofrimento e muitas vezes elas não são irradiadas apenas pela dor física, mas pelas questões emocionais. E tudo que nós temos passado nesses dias nos traz sofrimentos não só físicos, mas emocionais, espirituais. Então, muitas vezes pode surgir a seguinte pergunta: se existe sofrimento, Deus pode existir? Se Deus é bom e também todo-poderoso, onipotente, por que então existe o mal no mundo? O medo, a ansiedade podem produzir grande sofrimento em nossa vida. A humilhação, o desprezo, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição do casamento, podem causar grande sofrimento à vida humana. O sofrimento emocional pode ser tão profundo como a dor física. O sofrimento é complexo demais. Abrange a mente, as emoções, o físico, o espírito. O sofrimento muitas vezes causa uma depressão profunda e é uma terrível realidade para muitos isso. O sofrimento emocional pode ser tão profundo que os homens não conseguem discernir de onde ele vem. Então, a dor do faminto, do desamparado, do órfão, da vítima, do enlutado, do perdido. Deus não nos poupa do sofrimento. Aquela pergunta que eu falei, se Deus existe, por que existe o sofrimento? Nós já começamos a responder um pouco aqui, dizendo o seguinte, que Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco pelo sofrimento. Essa é uma promessa de Cristo Jesus, feita àqueles que de fato têm Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa não é uma promessa para todos os homens. Ele não deixa só aqueles que o amam.
aqueles que o seguem, aqueles que o buscam, aqueles que têm procurado fazer a sua vontade. É esse que não estão desamparados. É interessante que Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Vocês estão lembrados da mensagem do último domingo? Aquela situação dolorosa de José, desencadeada por conta da ação dos seus irmãos, mas que Deus canalizou para ser bênção, e onde ele mesmo profere isso lá no verso 20 de Gênesis 50. Eu espero que você lembre dessa mensagem. Mas Deus transforma as circunstâncias adversas em benefícios para nós. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Abacuque fala isso no capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, que não haja fruto na oliveira, eu confiarei no Senhor. Essa é a palavra de Deus. E eu quero convidar você a ver o que o apóstolo Pedro nos fala através de um dos seus escritos. A sua primeira carta, no capítulo 4, versos de 1 a 11. Nós vamos tentar extrair algumas lições da palavra de Deus para a nossa vida, falando sobre sofrimento. Talvez você esteja vivendo esse sofrimento hoje e não sabe como lidar com ele. A palavra de Deus nos dá algumas orientações e alguns nortes para que possamos enfrentar momentos de tristeza, de dor e de sofrimento. E nós precisamos enfrentar isso de forma vitoriosa, enfrentando o sofrimento de forma vitoriosa. Vamos ler então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestável idolatria. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E diz assim, o verso 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Olha o que diz agora o verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o
na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus fale agora ao nosso coração através da sua palavra. Ore ao Senhor pedindo isso em nome de Jesus. Pai amado, bendito Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos capacite para falar conforme a tua vontade. Dá ao teu povo ouvido pronto para obedecer. É no nome do Santo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com uma pergunta como essa que eu falei na nossa introdução, se Deus existe, por que o sofrimento existe? Nós precisamos entender que há um propósito de Deus no sofrimento, para a vida daqueles a quem Ele chamou, para a vida daqueles a quem Ele derramou o seu sangue. Há um propósito. O próprio Cristo, Filho do Deus Altíssimo, sofreu morte e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, a partir disso, nós podemos perceber que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Se vocês lembram, a carta de Pedro é escrita àqueles irmãos que estão vivendo na dispersão. Estavam dispersos das suas moradas porque estavam sendo perseguidos e eles precisaram fugir. Estavam espalhados. E é isso que nós chamamos de dispersão. Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos. E aqui no capítulo 4, Pedro está falando do propósito do sofrimento. Ele diz, olha, se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Se Cristo veio em carne e sofreu, nós também passaremos aqui por momentos difíceis. É o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. Dias de dor, sofrimento físico, emocional e espiritual. Mas é preciso olhar para o sofrimento e saber que tem um propósito. E nesse caso, o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. O sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder em nossa vida. Enquanto o sofrimento muitas vezes endurece a vida do ímpio, daquele que não foi chamado por Deus, na vida daqueles que têm o Senhor como Senhor da sua vida, ele amolece o coração. O exemplo do sofrimento de Cristo, como diz o verso 1 ao 3 dessa primeira carta no capítulo 4 de Pedro, ela nos ajuda a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição que Cristo. Ou Pedro está dizendo, olha, que vocês tenham isso também no coração de vocês. Assim como Cristo enfrentou o sofrimento, que nós possamos ter essa disposição no nosso coração. Aqueles que são chamados filhos de Deus não são melhores do que o seu Senhor, do que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão. Se o mundo perseguiu a Cristo, vai também nos perseguir. Nós também teremos sofrimento. Jesus Cristo disse isso, olha, no mundo vocês terão aflições, sofrimento, perseguições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. Esses dias eu estava com alguns amados irmãos e teve um momento lá que estávamos em uma roça e acendemos uma fogueira e um momento em que nós colocamos uma madeira a mais, esquentou tanto que nós começamos a pensar assim, olha, isso dá para ter ideia como é o fogo do inferno. E aí, todos nós pensamos assim, misericórdia.
que possamos estar livres disso e que outras pessoas estejam livres desse sofrimento. Porque quando nós passamos pelo sofrimento ou vemos algo que nos aflige, aqueles que são servos de Deus, eles são chamados a esquecerem das paixões da carne, entenderem que os prazeres do mundo não compensam viver uma eternidade separada de Deus. O sofrimento nos aproxima do nosso Senhor. Se o sofrimento não tem feito isso com você, está na hora de repensar a nossa vida, a nossa caminhada cristã. O sofrimento leva-nos a nos desligarmos do mundo, ou pelo menos deveria. Esse é um dos propósitos do sofrimento na vida de um cristão. Então, se Deus existe, o sofrimento existe, mas Deus está conosco no sofrimento, nos dando alento, nos dando paz e nos livrando em meio ao sofrimento. Mas é interessante que vejamos que tem um segundo propósito. O sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo, irmãos. Versos 4 a 6 está bem claro isso. Os amigos não salvos se maravilham quando o Filho de Deus não deseja participar das coisas que a maioria participa. Mesmo sofrendo, cada um cristão precisa cantar, louvar, adorar e agradecer a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. É interessante que, mesmo quando Jó, nas cinzas, ele glorifica a Deus. A palavra de Deus não diz isso. Ele diz assim: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um testemunho poderoso. Os amigos, a esposa de Jó, quando viram isso, em meio àquele sofrimento que aquele homem estava passando, e ele consegue, no meio daquele sofrimento, testemunhar Cristo aos seus amigos. De que forma? Mostrando que o Senhor é o dono de todas as coisas. E se nós estamos passando por momentos como esse, é porque o Senhor assim permitiu, assim o Senhor quis. Esse testemunho de Jó impactou a vida daquelas pessoas. Um outro exemplo é Paulo e Silas, na prisão, quando eles cantavam presos, acorrentados. Aquele testemunho impactou os prisioneiros. Estevão, quando estava sendo apedrejado, tem um brilho no rosto. Olha que coisa fantástica que as Escrituras nos mostram. Cristo, mesmo pregado na cruz, tem uma palavra de amor nos lábios. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando nós estamos vivendo em meio ao sofrimento, nós temos a oportunidade de testemunhar Cristo aos homens, mostrando que nós temos uma esperança, que nós confiamos no Jesus, na rocha eterna. E a Bíblia nos aponta vários exemplos disso. Homens que viveram segundo a vontade de Deus, mas passaram por momentos difíceis. Eles enfrentaram o sofrimento, porque eles sabiam que o sofrimento tinha um propósito. Nós já mostramos 2 propósitos, mas eu quero mostrar um terceiro propósito. O sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. Se você olhar os versos 7 a 9 do texto lido, 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 11, mas agora, em tela, está aí em foco o verso 7 e 9,
nós temos a oportunidade de manifestar um terno amor pelos irmãos. O sofrimento produz em nós uma sensibilidade mais aguçada. Passamos a ver a vida e os outros com outros olhos. Nós enxergamos uma realidade quando vivemos ou quando estamos passando por um sofrimento. Tornamos-nos mais amáveis e generosos. O sofrimento muitas vezes nos ajuda a abrir o bolso, o coração, a casa, para ajudar outras pessoas. O sofrimento nos torna mais solidários. Você tem a oportunidade, em dias como esse, de contribuir com pessoas que não tiveram um café essa noite, ou não almoçaram ainda. Você tem a oportunidade dada por Deus de ajudar essas pessoas. E será que temos pensado nisso? Será que esse sofrimento tem nos dado ou nos levado a manifestar esse terno amor pelos irmãos, pelas pessoas? Ou simplesmente estamos passando na vida? Grandes campanhas humanitárias são promovidas por pessoas que passaram por grande dor e sofrimento. Nós estamos passando por um momento de sofrimento, de dor. Como igreja, precisamos manifestar um terno amor por as pessoas. O sofrimento nos oportuniza isso. Lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses? Nós falamos isso há algumas semanas. Paulo disse, olha, me alegrei por saber do seu cuidado para comigo. Aquela igreja dos Filipos. Ele disse, vocês renovaram o seu amor por mim. Paulo estava preso, sofrendo, encarcerado. E ele recebe o terno amor da igreja dos Filipenses. Uma boa oportunidade em meio a esse sofrimento, um propósito é demonstrar amor por as pessoas, pelos irmãos. Mas em quarto lugar, o sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu povo. Versos 10 e 11 nos deixa claro isso. Precisamos servir uns aos outros. Desculpa. De acordo com o dom que recebemos de Deus. Nossa vida deixa de ser uma vida egoísta. Nosso propósito é abençoar os outros e edificar o povo de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus e a exaltação de Cristo. Olha, o sofrimento nos ajuda a colocar os nossos dons a serviço do povo de Deus, do seu povo. Veja que maravilha! Nós podemos usar os nossos dons. Eu tenho dito que nesse período de pandemia, quando a igreja precisou se reinventar, muitas pessoas conseguiram demonstrar o seu dom em vários aspectos. Puderam servir a igreja do Senhor de forma diferente. Mas você também tem a oportunidade hoje, em meio ao sofrimento que nós estamos passando e vivendo, a também demonstrar isso. Você recebeu um presente de Deus. Deus te deu um dom. Coloque ao exercício para a glória de Deus e para abençoar os irmãos. Abençoar as pessoas. Esses dias, conversando com o presbítero Arthur, vocês sabem, meu filho, ele me contava um relato de uma experiência que ele teve com a Julinha, minha amada neta, a minha primogênita, né? Neta primogênita. Ela estava
um pouco angustiada com essa situação de ficar em casa o tempo todo e querendo sair, inquieta, ela chamando o pai e a mãe para sair. E eles já tinham ido trabalhar durante o dia, o Arthur, a Gabriela estavam fazendo algumas coisas em casa e estavam em casa. E aí ela disse: olha, eu quero sair, eu quero passear. E eles queriam descansar. Ela usou a palavra: vocês estão sendo egoístas. Uma criança de 5 anos, eu fiquei pensando naquela atitude, naquela palavra, onde ela colocou essa palavra de vocês estão sendo egoístas, estão pensando em vocês e não pensam em mim. E eu disse: Senhor, onde é que ela arrumou isso? E quando estava pensando sobre esse sermão, eu fiquei pensando nessa experiência da Júlia e pensando: será que nós, como igreja, temos pensado só em nós? E aí nós temos as nossas desculpas dos afazeres, das tarefas, e não pensamos nas pessoas? E não estamos usando o nosso dom para abençoar o outro? Irmãos, em tempos difíceis como esse, precisamos entender que esse momento nos possibilita algumas coisas. E nesse caso aqui, usar o dom que Deus nos deu para o serviço do povo dele. Olha, nós aprendemos aqui 4 motivos para o sofrimento. Eu espero que você possa refletir sobre isso nessa noite. Pensar que há um motivo por que nós estamos passando por esse sofrimento. E eu falei, há sofrimento da dor física, da dor na alma, e também aquele sofrimento do afastamento, do esfriamento espiritual. Nós precisamos convergir esse sofrimento para glorificar a Deus. E o meu desejo nessa noite é que você possa fazer isso, auxiliado pelo Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante de Deus. Se você está sofrendo, há motivos, há propósito que nós podemos aprender e usar para a glória de Deus. Ele nos distancia do pecado, Ele nos faz testemunhar de Cristo, demonstrar o nosso terno amor para as pessoas, o terno amor de Deus às pessoas, e também usar os dons para o serviço do seu povo. Senhor Deus, derrama graça sobre a tua igreja. A tua igreja ouviu a tua palavra, a tua voz. E o que eu peço, Deus, como instrumento, é que o teu Espírito Santo vivifique essa palavra na vida dos meus irmãos, para que isso redunde em glória ao teu nome, em serviço ao Senhor, em serviço à tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder, o ensinamento do Espírito Santo sejam com vocês, Igreja do Senhor, hoje, onde quer que vocês estejam, extensivo a todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fica aí o nosso telefone. Se você desejar conversar comigo, eu estou à sua disposição para um aconselhamento, para oração, para estudar a palavra com você. Me dê a oportunidade de exercer o meu dom e abençoar a sua vida. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz e um beijo no coração. Fique agora com os nossos avisos. Que Deus abençoe a todos e uma boa semana. Amém.
conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite? Amém. E o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração.